Aqui tá nossa live aqui da nossa Escola Brasileira de Linguagem do Corpo. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Cairo e toda semana a gente está fazendo uma entrevista, né, um bate-papo gostoso com um dos terapeutas ou palestrantes da nossa escola. E hoje, semana passada foi a Marta, né? Agora nós estamos aqui com a Rosemary Quinhonha. Tudo bom, meu amor? Tudo lindo, gratidão, Cris. Ela é sempre assim, gente. Ela é de peixes. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Gratidão, Cris. Gratidão a toda a equipe. Que bom. Né? Não, em todo lugar que ela dá aula daqui da escola, todo mundo, ai, ela é uma graça, ai, ela é muito legal. E ela trabalha com a constelação familiar, né? Sim. E eu queria que você falasse pro pessoal, assim, tem muita gente que não sabe, por incrível que pareça, porque às vezes não é da área. Então, quando eu tô falando numa palestra assim, então você precisa fazer uma constelação, a pessoa fazer o quê? É mapa? O que é uma constelação? Bom, Cris, a constelação é uma forma de terapia muito profunda, né? Ela foi estruturada, eu gosto de falar estruturada, por Bert Hellinger, que é um alemão, onde ele... todos os nossos relacionamentos, né? Todas as nossas interações acabam reverberando em como a gente se comporta. E aí, muitas das vezes, o que o Bert percebeu? Que dentro das famílias, muitos comportamentos às vezes se repetem. Então, às vezes, casos de doenças. Ai, minha bisavó teve problema no útero, minha avó teve, minha mãe teve, eu tenho. Problemas em relação a dinheiro, em amor. Então, ele percebeu que tinha um padrão que se repetia, não é? E aí a gente descobriu, ele estruturou, na verdade... Bert, ele estudou muito e ele fala do inconsciente. Então, Jung já falava desse inconsciente coletivo. Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro. Então, o Bert, ele estudou de muitas fontes e aí ele estruturou isso. Então, a constelação, ela fala desses relacionamentos. É como se fosse uma dança. A gente tem um fiozinho que nos liga a todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Então, conforme o que eu faço, reverbera em você. E aí, muitas vezes, dentro das famílias, dentro dos problemas, né? A gente vai olhar para quais são essas conexões, o que precisa entender. E você fala sempre, né, o pessoal da constelação, que a constelação se baseia em 3 pilares. Sim. Né? E como seria? Sim. A primeira lei, ela fala que é a lei do pertencimento. Que é lindo. Ela fala o seguinte, que se você nasce em uma família, todos têm direito de fazer parte dessa família. O que acontece é que geralmente acontece exclusões. Então, às vezes, você nasce numa família, às vezes é uma família de médicos. Certo. E aí você resolve seguir uma outra carreira, fazer alguma coisa de diferente. E aí, às vezes, a família exclui. Entendi. Né? Casos de aborto são considerados como exclusões, casos de suicídios. Quando a gente fala, às vezes, a pessoa está no 2º, 3º casamento e não quer nem lembrar da história dos outros. Então, tudo isso são exclusões. E é isso a gente está falando da primeira lei, do pertencimento. Quando a gente fala da segunda lei, ele fala que tem uma hierarquia. E aí eu gosto muito de falar do corpo. O corpo é um sistema, estão todos conectados, cada órgão tem a sua função. É uma família lá dentro, que é uma família. Então, quando a gente sabe, se um órgão está doente, o corpo inteiro sente. Sim. E aí na família tem essa ordem. Quando é invertida essa ordem, então tem os bisavós, os avós, os pais, os filhos, né? Às vezes 10 filhos têm a ordem dos filhos. Acontece muitas vezes de trocar essas ordens. Os filhos às vezes se colocam no lugar dos pais. Okay. Eu fiz muito isso. Eu era muito pentelha. Como você queria ser? Meus pais. Porque eu me intrometia no relacionamento deles. Então, quando você faz isso, você está invertendo as ordens, né? Às vezes o adolescente quer saber mais. Ou seria também, por exemplo, uma mãe que teve vários filhos e que uma filha mais velha criou o irmão mais novo. Sim. Então ela faz papel de mãe. Sim. Quer dizer, aí já tem um desequilíbrio, né? Na constelação. Porque daí muda os papéis. Sim, e aí muda dá os papéis. Problema. É como se o coração resolvesse ser o pulmão. Não entendi. E exatamente, mais cedo ou mais tarde vai dar uma desordem muito grande. Muito grande. Exato. Então, falando assim muito rapidamente, aí é essa segunda lei que fala dessa ordem. E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber.
nós somos mamíferos, a gente vive em bando. Então a gente está o tempo todo um ajudando o outro. Mas quando às vezes tem pessoas que ajudam muito, ajuda, chega uma hora que ela se esvai. E quem às vezes está recebendo muito essa ajuda, se está desproporcional, inconscientemente é como se ele sentisse, eu sou incapaz. Nossa, maravilhoso, porque eu falo para as pessoas assim, quanto mais você é tratado, que vai fazer terapia ali, terapia aqui, quer dizer, não está se doando, só está recebendo, seria isso. Sim. Então não está tendo essa troca de energia. Essa troca. Quem mais se trata é o que menos recebe. Mas e eu costumo trazer um exemplo, para ficar fácil de entender essa troca, a criança quando está aprendendo a andar. Aí você vê a criança caindo, né, sujando o joelho. Aí você fala, ai que dó, vem cá que eu seguro. Exato. Aí você fica carregando. Aí imagina você carregar essa criança por 5 anos, Entendi. Por 7 anos. Não vai aprender a andar. Então você super protegeu. Então esse equilíbrio, ele é importante. Existe dentro de nós uma sensação, um sentimento, quando isso está em desequilíbrio. Então, falando da terceira lei, né? Tem um exemplo também que eu gosto de usar, como quando a vizinha faz um bolo e leva um pedaço de bolo pra gente. Isso é bom. Não sente a vontade de retribuir? Sim, claro. De ter a troca? Tem até aquela filosofia, né? Que não é, como é que fala? É um tabu, não sei. Que você recebe, mas você não pode devolver o prato vazio, né? Porque é o dar e receber. Que daí entra em equilíbrio. É. Então, o tempo todo, quando a gente vai olhar para os relacionamentos, e isso pode ser para todos os relacionamentos, apesar de ser familiar, pode ser para amigos, pode ser no trabalho, pode ser dos relacionamentos amorosos, né? Todos eles a gente está olhando o tempo todo essas 3 leis. Como é que é feita uma constelação? Quais os tipos que tem? Eu sei Sim. que trabalha com seres humanos, com bonequinho. Como é que seria isso? Sim, a gente pode fazer em grupo. Então, a constelação em grupo são pessoas que se colocam disponíveis ali. E aí quem vai constelar fala o problema dela. Olha, quero trabalhar um problema de relacionamento com a minha mãe. Ou eu tenho alguma doença, que daí a gente linka também com a linguagem do corpo. E aí as pessoas que estão naquele círculo, é como se fosse, o psicodrama usa, né? Como se fosse um psicodrama. Exatamente. Que vem da psicologia já. Então, aquelas pessoas, elas vão representar quem faz parte desse sistema de quem vai constelar. Então vai ter uma pessoa para ser a mãe, uma pessoa para ser ela, para quem tiver mais envolvido. Mas quem está sendo constelado, ele fala para os voluntários que papel que eles vão representar ou tem o oculto? Perfeito, eu faço oculto. Porque eu sou muito Santo Tomé. Tá. Eu sou muito Santo Tomé. Ótimo. Então, a gente acessa um campo energético, porque somos energia. Exato. Né? Então, a gente acessa um campo energético onde é muito bonito de ver, Cris. As pessoas não sabem a história, elas não sabem quem elas estão representando. E a hora que elas entram nesse campo, que daí é como se fosse um teatrinho. A hora que elas começam a interagir uma com a outra, a informação vem. Do inconsciente coletivo, né? Sim. Por isso que é legal o oculto, que prova, a pessoa que está sendo constelada, ela assiste, né? Assiste. Ela pode participar ou ela só assiste? Só assiste. Tá. Só assiste. Geralmente, eu gosto de colocar no finalzinho. Tá. Depois porque a constelação, ela mostra o primeiro cenário para perceber que está em desarmonia. E aí tem as frases, tem os direcionamentos para a pessoa perceber, olha, se você mudar o seu comportamento, se você seguir nessa direção, olha o resultado que você vai ter. Ok. E o que é isso aqui? Isso daqui é herança, Cris. Como isso daqui assim? é herança. O meu primeiro professor, o primeiro contato que eu tive com a constelação... É um monte de bonequinho, olha. De Playmobil. É Playmobil. De Playmobil. Que foi o Bernard Izzard. Pensei que você ia sair brincando com a gente. Dá pra gente agora. brincar. Porque essa constelação que a gente faz em grupo com pessoas, eu posso fazer individualmente com os bonecos. Nossa. Que nem esse aqui pode ser o meu filho, esse aqui pode ser minha mãe. Sim. Tá. E aí você vai montar, né? A pessoa monta o cenário e aí a gente tem toda uma leitura de como ela posiciona o boneco, para onde tá olhando, como que um tá se relacionando com o outro. E aí ela vai sentir todos eles. Parece doido. Constelação parece doido. É muito legal. Mas a emoção vem. E aí a partir daí tem a leitura para poder perceber o que tá em desarmonia e
E aí a gente começa a trabalhar com as frases e os direcionamentos. Porque, na verdade, ela está resumindo um trabalho tão profundo, tão maravilhoso, porque muita gente pensa que é magia, que é invenção, que é até ilusão, mas é uma conexão do inconsciente coletivo. Sim. O próprio Bert Hellinger, o Jung mesmo, né? O Jung, na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez a constelação para que aqueles que sofreram, né, os judeus que sofreram na mão dos alemães, pudessem perdoar os alemães e até os mortos pelos alemães pudessem... Sim. Então, assim, é tão profundo isso. É lindo. E esse trabalho que você faz, como você é pisciana, você nasceu para isso, né? Eu já fui constelada, né? O Luiz, um monte de gente já foi constelada. E ela pega na veia. A gente tá assim, né, Luiz? A gente tá sentadinho na cadeira e os representantes, os voluntários, eles não sabem. Daqui faz de conta, né? Eu quero só dizer assim para as pessoas entenderem a minha forma de ver. Sim. Aí tinha uma pessoa que estava representando meu pai. Mas como assim? Porque eu imaginei, né, que ela fala pra gente assim, ó, imagina quem você quiser aqui que vai representar seu pai, sua mãe, só que eles não vão saber. Daqui um pouco, a minha família começa a fazer exatamente o que eles fazem. Você começa a chorar. Você fala, como é que eles sabem? Porque é uma conexão do inconsciente. É lindo esse trabalho. É incrível. Lindo. Quem está, quem está participando também está recebendo. O tempo todo. Tem uns que choram, né? Porque semelhante atrai semelhante. Exato. Então, assim, a beleza de somar também todos esses conhecimentos, né? Então, quem vem para a constelação, eu tive vários casos de pessoas que vieram só assistir e chegaram para mim e falaram assim, Rose, já constelei junto. Mas a gente vê a vida da outra pessoa, mas parece que a gente recebe mesmo uma reorganização aqui por causa da vida do outro. Recebe. É lindo. É muito lindo, porque daí é muito engraçado. E aí quando... quem vai constelar sabe, né? Então eu peço para escolher, então escolhe alguém, eu mostro só no papel, né? Então quem tá participando não sabe. E aí olha no olho, se conecta e posiciona. E aí quem ela escolhe, às vezes fala assim, caraca, eu tenho esse mesmo problema. É maravilhoso. Conecta. E aí quando a pessoa entra, é engraçado, ninguém sabe quem é quem, não sabe quem tá representando, aí às vezes a pessoa tá bem, tá tranquila, ela entra e ela fala, nossa, começou a doer minha perna. Começou a doer minha perna. E aí a pessoa fala, minha mãe tem um problema na perna. Não é assim sabe. Mesmo. Teve uma constelação que você vai lembrar, não pode falar nomes, né? Sim. Mas assim, tinha 2 filhos e um filho sempre emburrado. E na constelação, quem representou o filho emburrado, ele foi pro canto assim, a pessoa deu vontade nela. E aí a pessoa que estava vendo o pai fez assim... Que barato! E ele precisava de alguém da família, ele se aproximou daquela pessoa. Sim. Aí que começa a entender. E parece que também, porque é tão científico, que se usa, acho que no fórum, eu não sei como é que é. Sim, tá muito legal isso, porque agora os advogados estão aprendendo. Isso. E isso tá facilitando muito a vida, porque... por exemplo, casos às vezes que levam anos de quando os pais se separam, com quem vai ficar a criança, a guarda da criança. Ai, que barato. E aí às vezes vai para um problema, né, judicial, e como a constelação às vezes se resolve, e aí não precisa. Porque heranças, problemas de heranças. Olha que maravilhoso. Você vê que advogado é cético, branco no preto, para aceitar a constelação. Temos nessa turma que a gente está formando agora, logo a gente forma uma turma aqui de consteladores. Temos uma advogada. É mesmo? Ela vai ajudar muita gente mais rápido, né? Ela tá super feliz, porque agora tá conectando tudo isso. Deixa eu te perguntar, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Que vocês estão fazendo assim? A constelação familiar pode ajudar na descoberta da carreira correta? Pode. O que acontece? Que às vezes a pessoa ela tá dentro desses emaranhados que a gente fala, às vezes ela pode estar presa em relação aos pais, porque quando a gente fala de carreira, é o pai. Okay. Eu tenho um exemplo para dar, pode, Cris? Pode, claro. Foi muito interessante, teve uma das alunas que a gente fez uma constelação para ela, e ela não era esse tema, a gente estava trabalhando o pai, mas depois ela me falou, ela falou assim, Rose, eu tinha um cartão que eu trabalhava com tal profissão e que agora eu não me sinto mais fazendo isso. E era a mesma profissão do pai. Uau! Depois que ela fez a constelação, ela guardou o pai no coração e aí ela não precisava mais honrar o pai seguindo essa profissão que não era a que ela queria de coração. Que maravilha! E aí ela começou a seguir a profissão dela.
Tem muita gente, Então, essa sua resposta do pai puxa para uma outra conversa, né? Que está tendo uma polêmica muito grande. Quando a gente estuda alguma coisa, a gente não pode estudar só aquilo. Sim. Tem que entender de onde veio aquilo. Então, por exemplo, a gente vai ter que tocar no assunto de taoísmo, Tao, Yin e Yang. Sim, perfeito. O Yang, ele é aquele que se expande, né? É aquele que cresce, é a prosperidade, é o nascimento, não é? É o sol, é o sal, é aquela coisa. E o Yin é a mulher, a reflexão, a espiritualidade, as emoções. Sim, Ok? ok. Partindo daí, a gente vai estudar também a medicina chinesa, a medicina egípcia, que a gente sabe que desde 11 mil anos, que essa parte é minha. Sim, eu tô aqui, não é? lembrando da fonte. É assim, todo o nosso lado direito representa mulher, né? E todo o nosso lado esquerdo representa homem. Por que teve tanta controvérsia? Porque eles falam da troca motora. A medicina convencional, troca motora, é claro, se você tiver um derrame cerebral do lado direito, é claro que vai comprometer o esquerdo, porque é uma troca motora, sistema nervoso central. Sim. Não estamos falando dessa troca motora, nós estamos falando de uma energia dos chakras, que sai dos hemisférios, hemisfério direito mulher, feminino, né? Sim. O lado esquerdo masculino, e que passa pelos chakras, retornando para o seu lugar. Imhotep, né? Hermes Trismegistus. Então a gente tem que ir para trás para entender que uma constelação familiar perfeita trabalha com conhecimentos milenares e não conhecimentos estilizados, modificados ou adaptados pela medicina convencional. Então na nossa constelação daqui, bateu o negócio de carreira, é papai. Sim, porque a gente já utiliza, já tá indo para a terceira turma, que eu vou lançar agora no final, né, a data para a terceira turma, e a gente já traz esse ensinamento já. Então, mas em cima dessa frase, vou pegar esse gancho. Sim. Estão perguntando como é que é a formação e quais são os requisitos para ser constelador. Ter amor. Boa! Para vir para a formação, ter amor. E durante a formação são 11 dias, são 11 encontros, dias intensos, não é? Onde vai ensinar tudo isso, como perceber o ser humano, as leis. E dentro da formação a gente utiliza a PNL também, a programação neurolinguística, claro, que ajuda a entender o ser humano, como é que eu funciono, como outra pessoa funciona. Porque a gente vai lidar com pessoas, né? E a parte da linguagem do corpo, que facilita muito o trabalho, Cris. Nossa, é claro. Facilita linguagem do corpo muito. É para todas as pessoas. Porque na linguagem do corpo, ela está falando da parte emocional, né? O que está ligado àquele problema, aquela doença, aquele acidente. E aí isso facilita muito o nosso caminho. Então, dentro da formação, a gente estuda tudo isso e é mais 90% prática. Então, quem vem para a formação se transforma muito. E quem não tem uma mente analítica não consegue ser um constelador. Porque, que nem a Rose, ela é incrível. Não tô puxando o saco, não. Ela tá trabalhando aqui porque eu acho ela o máximo, né? Eu escolho a dedo, meu povo. Então, assim, para você poder ser um constelador, isso eu olhando você, tem que ter uma sensibilidade. Porque se uma pessoa for só pé no chão, só técnica, ela não vai desenvolver a percepção do que aquela personagem está representando para aquela outra. Ela olha e ela pega, isto está querendo dizer isto. Que tal fazer isso? Tem que ter intuição, tem que ter o amor em primeiro lugar, mas essa percepção, essa análise, né? Tipo psicanálise, alguma coisa, uma mente que analisa. Sim. É muito lindo. Quando eu falo, né, da gente tratar de pessoas, o principal é ter um amor e sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento é a chave. Quando a gente vai para uma constelação, se o constelador compra um dos lados, né? Porque às vezes fica com dó. Às vezes você vai constelar pessoas que um que matou o outro, problemas fortes. Caramba. Se você compra os lados, esse foi vítima, aquele foi o carrasco, acabou. Então é amor, porque todos estão aprendendo, semelhante atrai semelhante, não existe vítima nem algoz, somos vítimas e algozes o tempo todo. Exato. Então é ter esse olhar do sistema, né? O que está conectado com isso? Por que será que aconteceu isso? O que a gente faz aqui é muita informação que já vem lá de trás, né? Causa e efeito. Causa e efeito. Então,
ter esse olhar, e aí isso eu trabalho para ajudar a desenvolver, de ter esse olhar, a gente olha para as leis, a gente olha para a parte sistêmica, e essa compaixão. Eu acho que a palavra importante é a compaixão. Eu vi a Rose numa das constelações, acontecendo o episódio, a gente estava vendo que a pessoa estava entrando nossa, estava sacando a vida dela ali, que ela ia curar. A Rose, só as lágrimas, a consteladora chorando. Discreta, né? Opa! Tem pergunta? Uma pessoa está dizendo que se ela deve se constelar porque ela é excluída da família, o pai não consegue aceitar ela como ela descobriu que a avó paterna queria que a mãe abortasse. Uau! Enfim. Sim, muita dor. Bela pergunta. Sim, muita dor. Precisa ser importante ela constelar. Lembrando que... Quando a gente vai fazer a constelação, quem muda é quem está vindo para a constelação. Essa consciência vem para a pessoa. Os outros, eles acabam às vezes mudando. Eu não coloco essa expectativa, né? Mas às vezes eles acabam mudando por reflexo, não é? Mas é importante de você fazer a constelação para você entender o porquê que você nasceu nessa família, por que você acabou atraindo essa situação, não é? E para que, trabalhando isso, entendendo um pouco a história desses seus ancestrais, para que você consiga colocá-los no seu coração, de trazê-los para o coração. O que acontece, às vezes, Cris, as pessoas que são mais sensíveis no sistema, às vezes são as que trazem mais problemas, as consideradas ovelhas negras. Mas é realmente aquela... Aí, Leandro Reg! Que lindo! Tudo bom? E vem visitar? que legal! Oi, tudo bom, Lindinha? Legal. A questão é que o ovelha negra, às vezes, ele é o que é o grande pilar, né? Sim. Ele que às vezes é o mais sábio, mas ele não sabe, que nem o dependente químico, Sim. o que tem esquizofrenia, psicoses e tal. As pessoas excluem. Sim. Mas na verdade é uma pessoa especial demais quando entra os chakras. Já viu? A constelação vai mexer com tudo. Porque uma pessoa que tem o chakra frontal, né, desorganizado porque ela não faz caridade, ela vai ficar completamente excluída. Sim. Aí ela faz a constelação e ela começa a encontrar o caminho espiritual dela. E a família, não se sabe por quê, começa a aceitá-la. Sim. Então, é fundamental que você consiga fazer a tua constelação, até mesmo para você se aceitar, porque geralmente quando nos excluem é porque alguma parte nossa a gente acabou excluindo também. É claro. Não é? É claro. Então vai ajudar muito. E aí é interessante que quando a gente muda, o sistema todo sente. Essas são as leis do universo, né? O sistema muda também. Ficou uma dúvida com relação à polaridade. Tá. Muitos consteladores trabalham o lado direito masculino e o lado esquerdo feminino. Exato. Então ela gostaria de saber por que vocês falam Adorei. lado esquerdo masculino e lado direito feminino. Não, porque a Cris já explicou. Eu acabei de falar, Sim, mas tudo bem. ficou uma dúvida. Entendi, tá bom. Porque assim, vamos agora voltar lá. 11 mil anos aproximadamente, né? Hermes Trismegistus, ele chega no Egito, já tinham as pirâmides e já tinha também a esfinge. E ele começa uma nova civilização ali, mandou construir a pirâmide de Saqqara. Ele era conhecido como Imhotep, que significa o sábio que vem em paz, né? Mas ele é Hermes Trismegistus. Então, depois ele foi conhecido pela Grécia como Esculápio, né? E tem um monte de outros nomes que ele recebeu. E ele era o pai da medicina. E andava, nos meus livros eu explico, ele andava com um caduceu. Caduceu hoje é o símbolo da medicina, né? Sim, aquela coisa. sim, com certeza. E no garfo dele, ou no símbolo do bastão dele, ele ensinava para os sumos sacerdotes ou futuros sacerdotes a troca desta energia, que os indianos chamam de Ida, Pingala e Sunshuna, que é a Kundalini. Tem que ir lá para trás para poder entender que muitas coisas que hoje são colocadas com todo respeito, mas por falta de informação. Eu não estou querendo magoar nenhum constelador, mesmo porque eles têm encontrado saídas e soluções para muitas pessoas. Sim. Porém,
sempre a gente tem um problema com o pai ou com a mãe no inconsciente. Então, muitas vezes dá certo quando eles falam que o pai é do lado direito, sendo que pelo taoísmo, mais de 5.000 anos, o lado direito é o feminino. É a mãe, é aquela coisa do acolhimento, é a espiritualidade. E o papai, ele é considerado o yang, e é o lado esquerdo. É o coração que fica mais pro lado esquerdo. E a gente sabe pela neurociência que o amor vem do homem, não vem da mulher. É muito legal quando a gente se aprofunda em neurociência. A gente prova, não neurologia, né? Que trabalha essa troca da polaridade uma vez só. Sim. Mas essa coisa da troca das energias, da onde, que parte do cérebro vem. Então, sempre assim, se uma pessoa tem problema no fígado, que fica do lado direito, é uma pessoa que tem um problema mal resolvido com o tipo de mãe que ele teve ou tem. E claro, vai fazer transferências para a mamãe dele, para esposa, todas as mulheres. E o lado esquerdo baixo, todo mundo que tem um problema com o baixo, inflamação, infecção, alguma coisa, teve um pai ausente ou austero, e é o lado esquerdo. Quando você tem o joelho esquerdo machucado, você é uma pessoa que não dobra para um homem. Você é assim, exatamente rígido contra um homem, o lado direito uma mulher. E a questão de você parar e observar, tira as pedras das mãos. Sim. Uma coisa que me passou muito pela cabeça, Rose, assim, tem passado muito, toda vez que a gente fala algo que é diferente daquilo que todo mundo quer que seja, a gente é bombardeado. Só que assim, da onde que vocês acham que vieram os conhecimentos que vocês têm? Ou os conhecimentos que eu tenho de alguém. E por que não pode surgir da gente uma reprogramação da coisa por estudos, por lógica, estudos científicos de que a coisa que estão aplicando não está corretamente. Vamos falar de evangelho. O Moisés veio com os mandamentos, né, os 10 mandamentos, aí daqui a pouco Jesus veio e não modificou os mandamentos, ele pegou e simplificou e tal, entendeu? Então, por isso vai ser bombardeado Jesus. Ele adaptou, como Bert Hellinger, ele adaptou o conhecimento do Jung. Sim, né? Mas todo o lado direito, dentro e fora, representa você em conflito com a sua mãe, que transfere para todas as mulheres. Sim. E um problema com o lado esquerdo é com o papai e outros homens. Lado esquerdo, carreira, lado direito, espiritualidade, emoção, família, né? Sim. E fazendo oração do perdão papai e mamãe. Nossa. Você sabe que me perguntaram hoje? Cris, não tem ninguém no mundo que não precise fazer oração do perdão papai e mamãe. Precisa. Acontece que se a gente está na Terra, é tá porque aprontou. Tá aprendendo, né, Cris? E papai e mamãe, a gente nunca erra a barriga. E uma criança nunca aceita o papai e a mamãe do jeito que eles são. A nova geração tá sempre querendo uma coisa diferente que a geração anterior não tem. Sempre deixa a desejar. E tem a maguinha que fica ali da criança. Daqui a pouco, dá uma doença lá na frente por causa de uma besteirinha da infância. E aí taca a constelação. Tem uma pergunta aí pra Rose? Elas querem saber assim, se a pessoa vai fazer a constelação para um determinado assunto. Sim. E de repente na constelação vira para coisa que não tem nada. É muito louco. Pode acontecer. É muito doido. Pode acontecer. Só fechando o que você falou, Cris. Quando eu trouxe, né, quando eu comecei a prestar atenção nesses conhecimentos dos lados das polaridades, eu fui colocar no campo para poder entender isso. Claro. Eu falei, deixa eu entender isso. E aí foi lindo, porque quando eu vou fazer as constelações, e aí até conectado com os conhecimentos da linguagem do corpo, que me facilita muito, aparece ali no campo, lindamente. Teve um caso de uma moça que ela veio constelar, que ela estava com um problema no útero. E aí a gente sabe que problema no útero é com homens, né? É mágoa do papai, inconscientemente, papai ausente, alguma coisa, e que transfere para marido, homens, Sim. Uhum. E aí na constelação foi muito interessante, porque daí eu quero entender o que está acontecendo nesse campo. E eu deixo as pessoas sem influenciar nada, ninguém sabendo quem era quem. E aí na constelação, uma que estava representando o problema no útero, e um para representar um pai e um para representar a mãe. O problema do útero ficou grudadinho com o pai. Uau! Comprovou pelo inconsciente. Ficou grudadinho com o pai. Teve um outro caso que a gente estava fazendo a constelação e eu nem sabia, eu descobri na hora. Que era uma menina que a irmã dela estava constelando, né? E a criança, a mãe estava agarrada na criança e o representante do pai de longe, assim, olhando, querendo se aproximar. E a mãe não deixava.
E aí o que foi descoberto? Que aquela criança, ela tinha morrido de leucemia. Uau! A hora que me falaram na constelação, eu só dei um sorrisinho assim, porque daí eu só vou comprovando. Que leucemia quer dizer excesso de mãe. Então, mãe dominante. É lindo, porque daí isso é comprovado no campo. Perceba isso no campo. Posso contar mais um caso? Adoro, pode contar. Porque eu sou muito São Tomé, eu gosto muito, eu sou bióloga também. Sim. Então eu gosto muito dessa parte científica, de comprovar tudo isso. Teve um caso muito bonito de uma criança que estava com 9 anos, com um problema no sistema nervoso. E aí a mãe dele veio me pedir, Rosa, eu queria constelar, não é? E pela psicologia a gente sabe que ele está na vibração do pai. Exatamente. 7,5 a 14,5, ressonância com o pai. Isso. E aí a hora que ela falou, eu falei assim, olha, eu posso fazer a constelação você, né? Porque a gente sabe que de alguma forma vai reverberar. Mas o ideal seria fazer com o pai. E o pai, na verdade, eles estão se colocando para fazer de tudo para ajudar essa criança. Claro. Mas ele não acreditava muito. E aí ele veio para fazer uma sessão primeiro de PNL comigo, para eu poder conversar, para eu perceber se ia sentir sintonia. E aí depois a gente constelou. E foi lindo. Porque da hora que a gente constelou, no dia seguinte, ela me falou depois que ela sentiu a diferença na criança. A criança estava mais quietinha, estava mais, né, mais quietinho no mundo dele. E aí, a hora que depois da constelação, ela percebeu que ele voltou a brincar, ele voltou a se colocar de uma forma diferente. Dá pra constelar um animalzinho doméstico também? Dá. Eu constelei. Me perguntaram, captei vossa mensagem. Eu tô quase chorando aqui. Dá. Fazer constelação com animais domésticos. Dá. A primeira constelação que eu fiz com animais foi pra mim. Porque quando eu adotei a Zuri, que eu tenho uma gatinha, no começo a gente brigava. E eu sabia que era eu. Uhum. A Zuri fazia xixi em tudo, Cris. Eu ia tomar banho, ela fazia xixi na minha toalha. Eu ia tomar banho e fazia xixi. E eu tava fazendo a formação. E aí eu falei, gente, o problema sou eu. Eu tô reverberando. Sim, claro. E aí eu me constelei e agora é um docinho de coco. Agora ela tá sempre juntinha. Você descobriu o que era? Lágrimas, né? Xixi é lágrima. Aham, E uma vez uma moça me perguntou se ela podia constelar um apartamento que ela não conseguia vender de jeito nenhum. Pode, porque o que acontece? Fala assim, mas é um objeto, é uma casa, um apartamento, mas tem ligação emocional. Claro. Teve uma senhora que a gente fez a constelação dela, que foi lindo. Uma senhorinha, cabelinho branquinho, eu não lembro, ela não era brasileira. E aí era a casa da família, ela cresceu naquela casa. E ela queria vender e não conseguia. E aí, na hora que a gente fez a constelação, a gente fez um momento dela se despedir, dela agradecer a essa casa, a todas essas memórias, essa casa que ajudou a família dela a crescer. Ela estava segurando. Ela estava segurando. E aí, a hora que a gente fez essa constelação, ela conseguiu soltar essa casa. E ela se emocionou bastante. Que maravilha. Porque tem ligações, os objetos, tem uma ligação emocional. Às vezes uma casa, um apartamento, alguma coisa não é vendido porque um da família não quer vender, um dos irmãos. Sim. Aí ele segura. E aí não é magia. Por exemplo, você é uma compradora. Eu quero vender o apartamento, mas minha irmã, minha outra irmã não quer. Aí o inconsciente vai no seu inconsciente e fala, não quero mais. Mas por quê? Eu não tô com vontade de comprar. É isso. É muito legal. É assim, é coletivo, não é só a família, né? Sim. É a constelação. Porque tudo. Quem foi que fez uma constelação recentemente para a harmonia do planeta? Teve um que fez do Brasil, acho que ela fez do Covid, teve um que fez do Covid, e teve uma outra pessoa que fez do Brasil que foi muito bonita, eu não lembro o nome deles, mas foi muito legal. A gente recebia pela internet para participar, mas eu não cheguei a seguir. Sim, porque dá para fazer, porque é energia. Claro. Estamos conectados, estamos todos conectados, e aí objetos, pessoas, o país, muitas vezes na constelação, às vezes por você estar brigado com os pais, com os avós, às vezes do país da onde eles vieram. Quando a gente fala aqui no Brasil, o quanto tem, né, de descendência lá de trás. E aí na constelação a gente coloca o país. Que delícia. Eu coloco, nossa, pessoal olhando pro país. Vamos constelar Brasília? Vamos. Eu acho que teve alguma pergunta que eu comecei a falar outro exemplo e não respondi, não foi não? Não. Não? Tem uma
uma pessoa ter o sobrenome, é o único filho que tem o sobrenome diferente dos outros. Se significa exclusão. É exclusão? Significa, dá para constelar nome. Eu tenho cada caso de nome também, Cris. Nossa, quantas constelações você já fez? Bastante. São casos reais, né? Dá para constelar sim, para poder entender o que esse nome está significando, quem está excluindo. E aí conseguir conectar e trazer. Eu teve casos de pessoas que constelaram nome, que tinham 2 nomes. Porque quando nasceu, teve um registro, os pais brigaram, é verdade. O pai pegou as crianças, levou embora e registrou de novo. E aí tinha um conflito, porque tinha 2 nomes. Então, a gente consegue olhar para isso. É legal fazer a numerologia primeiro, Sim, não é? Você não é muita coisa. Você faz a numerologia do nome anterior e desse. Qual que tá melhor? Se tiver bom, não faz constelação, não. Sim, tem. Que foi melhor. Teve uma essa semana, que a gente não fala os nomes, mas que foi de nome. Foi muito interessante. É mesmo. Mas aí tinha uma dor. O que acontece muito também, Cris? Às vezes, nasce primeiro a menina. E às vezes está esperando um menino. Uhum. Então acontece de ter essas sensações, esses sentimentos. E aí às vezes a gente constela isso também, porque cresce com o sentimento de rejeição. E eu conheço uma mulher, ela queria que a menina nascesse primeiro, para poder cuidar do menino que nascesse depois. E aí, nasceu o menino primeiro, porque naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Sim. E ela queria que fosse a menina, então ela ficou falando com uma menina na barriga. Ai, Jesus! Aí ele nasceu delicado, inseguro, hétero, porém inseguro, medroso. E em seguida nasce a mulher. Ela falou, agora eu quero um homem. Essa mulher nasce e cresce hétero, mas ela que faz, ela que trabalha, ela que carrega, ela que pinta a parede e o irmão fica assim, ai, vai doer. Tem que constelar. Mas porque a criança sente. Claro. A criança sente. Até falando, né, de nascimento, por exemplo, quando, às vezes a pessoa nem sabe, mas se aconteceu um aborto, e não importa se foi espontâneo ou não, né? Porque tem dor, a gente olha para essa dor. E às vezes o 2º, 3º filho não sabe, mas ele sente. Que barato. Ele sente porque se aconteceu, às vezes, uma criança que morre, né? Pequenininho, e às vezes a família não conta, o outro, ele sente a falta. Sente, tá tudo conectado. Tá conectado, sente, não precisa ter conhecido, mas você sente essa conexão. E aí na constelação aparece, e é lindo. Você e aí, me ensinou a ser a filha número 2, porque eu tenho meu irmão mais velho, né, e eu sou a mais, só tem nós dois. E eu ficava fazendo o papel da mãe do meu pai, mãe da minha mãe, mãe do meu irmão e tal. Cuida de tudo e tal, não sei o quê. Só que começou a dar altos problemas, né? Desde relacionamento, dinheiro e tal. E quando eu fiz a constelação, eu voltei a ser a irmã mais nova, né? Mesmo sendo a diretora do espaço e a família toda trabalha aqui, mas eu voltei a ser o quê? A menina. Então eu delego pro meu irmão, delego pro meu pai, deixei o cabelo crescer. E aí falar assim, eu sou a menina. Aí eu prosperei, curei o problema que eu tinha, por quê? Porque eu voltei pra minha posição de 2ª filha e não de 1ª filha. É a ordem, né? É a ordem, isso faz uma diferença. É maravilhoso. Tem mais uma lá. Quando a pessoa quer comprar uma casa em que a dona morreu, tem como constelar? Tem. Que foi no vídeo? Tem como constelar. Eu até me perguntaria o porquê que ela tá buscando essa casa, né? Sim. O que será que essas histórias estão entrelaçadas? Por que ela tá buscando exatamente essa casa? Tem a ver com ela. Tem a ver, mas dá para constelar sim. Pra mim, dá para constelar qualquer tema. Qualquer tema, porque a gente vai chegar nesse entendimento desses relacionamentos, porque tudo é relacionamento. Sabe aquele filme Os Outros? Adoro. Vai constelar aquela casa. Mas dá pra constelar sim. Aquela mãe não vai deixar. Não. Ela vai com a espingarda lá. Bárbaro. Mas dá pra constelar, então, objetos, animais. Às vezes a pessoa ela vai, às vezes só o sentimento e a sensação. Já aconteceu de ser pessoas muito racionais e às vezes tem tanta raiva do pai e da mãe. Olha. Que se eu colocar um representante pro pai ou pra mãe, cria barreira primeiro.
E aí, às vezes, eu coloco o representante pro amor. Ou representante para coragem. Que coisa mais linda. E aí é lindo, porque daí a hora que consegue entender aquilo, no final consegue fazer a reconciliação. De poder perceber que, eu falo assim, a gente esquece que o papai e a mamãe também foram crianças. Exato. Olha, não tem como negar o que Allan Kardec falou. Não dá. tem como. Ele deixou bem claro Sim. que toda a família, todo o relacionamento, sei lá, foram inimigos na vida passada e agora tem que aprender a amar e perdoar. Exato. E será que não foi ele que colocou a constelação? E o Jung foi lá e pegou. Mas porque quando a gente fala, assim, são conhecimentos milenares. Nossa, E aí o que acontece é que cada um vai pegando, aí coloca o seu jeitinho, agrega com outras coisas, e isso é rico. Não é? Então a constelação, o Bert, ele ficou 16 anos na tribo dos Zulus. Vixe, eu gosto muito do povo nativo, eu gosto muito do xamanismo, que fala dessa natureza. Claro. Estamos todos interligados, exato. Né? Das árvores, dos animais, das plantas. Então ele ficou 16 anos na tribo dos Zulus. Esse pessoal aqui, nós somos tudo xamã. Eu quero ficar um mêsinho lá pra poder... Ai, não fala. Eu ainda vou poder. Sim, e eles têm esse entendimento, não é? Que estamos todos interligados, e esse cuidado um com o outro. Você atende? Atendo. Não só como consteladora? Atendo. Eu atendo com a programação. Eu gosto de falar que eu trabalho com mudança comportamental e emocional. Porque dentro desse processo eu vou usar tudo que eu tenho. Sim. A PNL, que é uma das minhas paixões também, linguagem do corpo, constelação, hipnose, taco de beisebol. Taco de beisebol? Como assim você... Mentira. Só pra brincar um pouco. Eu já falei, nossa, que técnica é essa? Eu brinco. Uma vez você usou papelzinho pra mim. Papéis. Papelzinho no chão. Porque isso veio da PNL. Tá. Na PNL a gente usa muito o que a gente fala, que são as âncoras espaciais. Então, nos atendimentos individual, eu posso usar bonecos, ou a pessoa coloca um papel no chão onde representa cada um. Que tá virado pra baixo, a gente não sabe o que tem ali. Não sabe, e aí a pessoa entra nesse lugar, e aí ela sente. É muito forte também. Eu fiz, uma delícia. Você pode constelar em nome de outra pessoa, tipo assim, constelar duas pessoas, mas sem elas saberem? Então, depende. Depende muito. Eu raramente faço isso, por quê? Eu costumo pensar no seguinte, vamos supor que nós duas estamos com fome, e aí eu vou lá e como 2 pratadas pra você. Faz isso não. Então assim, só em casos muito específicos, Lu, se a pessoa não pode ir até a constelação... Se ela der permissão. Eu peço a permissão da pessoa, se ela não puder ir, mas porque às vezes acontece da pessoa chegar e falar assim, ai Rose, eu queria que constelasse o meu irmão, porque eu quero que meu irmão muda. Ela que tem que ser constelada, né? Aí eu falo assim, olha, eu posso constelar você em relação a ele. O que se você mudar em você, vai reverberar nele. Nossa. Então, assim, sem a presença da pessoa, só em casos muito específicos, mas que a pessoa dê permissão. Eu preciso da permissão da pessoa pra gente poder fazer a constelação. Você me fez lembrar, eu gosto muito de astronomia, né? Você sabe que eu gosto de saber sobre as estrelas, os planetas e tal. E na constelação de Câncer, né, que tem ali, é um berçário lá dentro de estrelas. Câncer. Não tem como não juntar, né? A palavra constelação, o câncer, que é o progenitor da coisa, e é de dentro dessa constelação que nascem sóis, que produzem outros planetas e outras vidas, é de dentro dessa... É muito legal. Estudem, gente, procura saber e não fique com pedras nas mãos de achar que a gente está querendo contradizer o Bert Helling, que ele é tão bacana, né? Sim, jamais. Uma pessoa... Mas plenamente. nós devemos sim, a cada dia, com todo respeito, alavancar a verdade. Sim. Não querendo diminuir ninguém, mas quando fica uma coisa meio assim, mas por que um fala uma coisa, outro fala outra? Então vai estudar profundo os dois que vocês vão chegar à conclusão, né? Sim. Então, gente, você quer dar algum recado? Tem mais? Ela não é pergunta, ela fez uma observação e um agradecimento. Ela é advogada e o marido é médico pneumologista.
eles usam a linguagem do corpo e a constelação na vida profissional deles com os clientes. Ai, nós duas! Ó, nós duas que Adorei. joga pra vocês. Vocês têm que propagar por aí. Que bom, Muito graças legal, a Deus. muito Que legal. todos os consteladores, porque são pessoas muito... Ninguém vai ser constelador só porque é uma carreira, sei lá. Vai ser porque é o dom, vai ser porque foi chamado. Eu peço, tire as pedras das mãos, estude a lateralidade. O resto, a gente está de acordo. Sim, né? mas é mesmo. O que vai ajudar, estuda a linguagem do corpo a egípcia, que vocês vão ver que realmente tudo que está do lado direito é o feminino e tudo que está do lado esquerdo é o masculino. Sim. E dá sua mensagem aí. Você fala do curso? O que você quiser, fica à vontade. Tá. Já está finalizando? Já! Também Bom, acho. Eu tô agora com uma nova turma, que a gente já vai lançar agora, né, aqui na escola. Tá. E eu fiz um híbrido pela situação, vai ter uma parte que vai ser online, se eu não me engano, julho e agosto online, e depois setembro e outubro presencial. Então, julho e agosto a gente vai estudar bastante, explicando as leis, e aí eu já vou trazer os ensinamentos da PNL, da linguagem do corpo, depois a gente vai pro campo. Quando começa? A gente vai vivenciar. Finalzinho de julho. Porque eu não sei mesmo. Acho que dia 27 de julho. A Daiane, o Rodolfo, eles põem no site, eu não abro o site. Aí eu falo, nossa, tem gente aqui. Eu chego e falo, tem curso. Dia 27 de julho. E é uma formação, Cris, que primeiro você se transforma. Primeiro você vai trabalhar muito. E é interessante que no começo eu falo assim, gente, segura a onda. Se sentir que tá mexendo muito, vem falar comigo, mas continua, que vale a pena. Vai fazer curso, vai mexer, vai fazer não curso. pode desistir. Site, contato, Passa tudo. Isso, depois, fala, agora? Já? Já. Então tá. É minha primeira live. A colega que vai ficar depois disponível. O telefone vai aparecer. Vai ficar disponível, né? Perfeito, Tá. o Júnior vai passar. Vai estar no canal, vai estar no Face, vai estar não sei aonde. Eu não manjo ainda nada Vai ficar disso. aparecendo. Também Vai não sei ficar nada, aparecendo. também tô aprendendo Na tudo. rua, no outdoor. Tá aprendendo tudo. E aí eu trabalho também com os atendimentos, Cris. Então, tanto online quanto presencial, em grupo, não vejo a hora de a gente poder voltar a fazer em grupo. Legal. E todas elas são muito fortes. O são que muito salva de profundas. casamento. Muito, Mas também o que muitíssimo. casamento que já era, você encontra a tua alma gêmea depois. É legal a constelação, só né, mais um exemplo, quando as pessoas vão adotar alguma criança. Olha, É muito interessante, antes de Muito adotar, bom. fazer a constelação. muito bom. Eu já tive algumas pessoas que, depois de constelarem, conseguiram engravidar. Porque a gente sabe, né, que tá ligado à linhagem do pai. Aí depois você consegue fazer, trazer para o coração, aceitar e respeitar o outro com defeito, com qualidade, do jeito que é. E aí consegue Que fazer coisa essa mudança. linda. Eu sou apaixonada, é lindo. Eu também sou apaixonada por isso. É lindo, transforma. É porque toda mulher que não engravida pela linguagem do corpo é porque ela não perdoa o pai. Direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Aí manda constelar, vai lá constelar. Ela perdoa o pai e engravida, mas para engravidar tem um segredo. Tem que transar. Ah, Então, ajuda. Porque não... É que nem ganha na loto, né? Não Joga pelo menos, né? Precisa. Ai, dá o seu telefone. Legal. Então, olha, quem quiser entrar em contato é 011 97407 1224, tá? Tem site? Tem site também, o nome do site é gigante. Se não me engano, tá como Instituto Rosemary Kionha. Depois a gente coloca. Mas vai estar escrito, Mas se colocar Rosemary Kionha no Google, traz bastante informação e já consegue acessar o site. Você me falou que queria dar uma vivência agora? Ai, eu gostaria. Pode ficar à vontade. Porque o que acontece? A gente dá aula de constelação para as turmas de psicanálise, né? Eles têm um pouquinho. E aí eu falo das 3 leis. E sempre no final, acaba mexendo muito. Então eu tô imaginando, alucinando, que é um termo que a gente usa na PNL, que esteja acabando a mexer um pouquinho em quem tá assistindo. Então eu gosto... Ansiedade, né? Muita ansiedade. Então eu gosto também de fazer esse exercício rapidinho, 2 minutos. Vai sim. Pra poder ajudar a equilibrar um pouquinho. O que nós e aí temos quem que tá fazer? aqui também, se quiser fazer, tem os nossos amigos aqui assistindo. me ajuda, né? Então vou pedir pra respirar fundo. Quem estiver assistindo pode fechar os olhos um pouco. Respira fundo. Percebendo as suas sensações, os seus sentimentos, respirando e soltando.
E para que você imagine agora como se você adulto estivesse na frente da sua criança, de você criança. E você adulto olhando para você criança, veja se é possível dizer: oi, eu vejo você. Me perdoa se de alguma forma eu te abandonei. Eu não sabia fazer diferente. Mas agora eu cresci e eu vejo você. E eu olho para você agora. E eu fico do seu lado. A partir de agora, eu quero cuidar de você. E tudo que você tiver vontade de fazer, eu farei. E perceba se essa criança acredita no que você falou. E abra os braços para essa criança. Abra os braços para ela. E veja se ela vem até você e abraça essa criança. Dando muito amor a essa criança. Olhando nos olhos dessa criança, diga para ela: você é única. Porque todos somos únicos. Você é única. Não existe ninguém igual a você. Eu amo você. E abrace essa criança. E guarde essa criança agora no seu coração. E imaginando uma luz azul vinda do céu, um azul muito brilhante, onde você respira essa luz azul. Sentindo teus corpos se acoplando, sentindo a força do seu corpo. Percebendo esse azul que protege todos os teus chakras. E que se transforma numa grande bolha de proteção azul. Respirando bem profundo, abrindo os olhos, voltando para esse aqui agora. Maravilhoso! Gente, que muito obrigada. Nossa, Gratidão. Você é maravilhosa. Que felicidade. Essa energia Imensa. Nossa. Obrigada. Deus abençoe a todos Obrigada, que assistiu gente. essa live. Semana que vem temos mais uma surpresa para vocês e é só gentinha assim, tá? Só hiperluz para vocês, porque o mundo tá precisando de mais amor, de mais compreensão e a gente tirar as pedras das mãos e deixar que Deus guie nosso coração. Obrigada, Rô. Obrigada. Muito obrigada a todo Gratidão. o pessoal, a equipe, né? Gratidão. O Van, o Júnior, a Dai, o Luiz Cairo, toda a cambada aqui, ó, a Paty, o Leandro Reck, toda a Rita, todo mundo aqui. E eu quero mandar um beijo especial. Oi? A minha palestra, é mesmo, amanhã. é mesmo. A minha palestra amanhã? Não tem? Amanhã a minha palestra. Aí eu Então, peraí. Gente, ó, ela é de peixes e eu sou de aquário, então pera, deixa eu raciocinar. Eu me entreguei aqui. Amanhã da chave egípcia. Amanhã desculpa. Passou peixes. Você passou isso pra mim. A chave. Descubra a chave egípcia para a cura das doenças. Imperdível. Então é assim, eu sou realmente descendente de egípcio e eu amo desvendar as coisas milenares. E vocês vão aprender como entrar em contato com o seu órgão doente ou com a parte da mente doente, uma parte do osso, não importa. Como fazer para se livrar da doença e tem que praticar. Não adianta falar, assisti a sua palestra, mas não resolveu nada. Tem que praticar. Sim, então amanhã é quinta-feira, dia 28, vai ser às 5 da tarde, tá bom, gente? 5082-2822. O que foi, Júlio? A do gato. É dia 6, né? Inédita, não Inédita. Inédita online, né? Porque há 20 anos que eu dou palestra de gato. Não, mas só sobre gato eu nunca vi. Ah, você não estava aqui ainda, Quanto tempo Júnior. faz Quantos um- anos vocês estão Não, aqui? Só Não, acho que tem, ó, eu também não. 17, 18 anos eu dei a primeira palestra sobre gato. É. Aí expandiu, que foi uma maravilha. Bom, e dia 6 de junho, também às 5 da tarde, eu vou dar palestra O Poder dos Gatos. Uau. E claro que eu não vou falar de cachorro agora, porque todo mundo ama cachorro, né? Tem uns que não gostam, mas todo mundo ama cachorro. Eu vou falar o porquê que muita gente tem problema contra gato. E vocês vão saber cientificamente. Lindo demais. Gente, muito Entendi. obrigada. Beijos. Beijo. Quero mandar beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão. Adorei. Pra você dizendo que você tá muito bem. Tá Ai, linda. sorri. É a mamãe? É a mamãe? Minha mamãe, Ai, minha mamãe e meu papai. Você Tô é com minha mamãe saudade. também, porque ela...
Meu irmão lindo, meu irmão é lindo. Ai, que graça. Gente, Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada e paz profunda para vocês. Obrigada.